Sim, secretário, pode começar sim. Tá bom. Então, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 de 2000, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º, o Poder Executivo Municipal tem o dever de demonstrar as metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício 2020. Agradeço aí essa oportunidade aí que o município vem fazendo nos seus quadrimestres. Agradeço a presença do presidente da Câmara, dos seus vereadores, ao qual eu cumprimento todos, e os internautas que nos assistem nesse momento. Então, vou dar a primeira parte dessa apresentação, será o relatório de desempenho da Prefeitura Municipal na questão das receitas. Então, a gente preparou um relatório consubstanciado, que é feito em todas as outras apresentações, para os senhores vereadores e os demais cidadãos munícipes terem ciência de qual foi o comportamento da receita do município nesse período compreendido entre maio a agosto de 2020. Então, vamos lá. Primeiro, a receita bruta no período foi oferida no valor de 926 milhões. Eu vou falar com milhares, para ficar uma coisa mais simples de entender. E com a dedução do Fundeb, que é o 20% de determinadas receitas, nós temos uma receita líquida total de 905.812.977,74. No segundo quadro, a gente tem a previsão dessa receita total do período de maio a agosto, que nós previmos arrecadar 759.556.547,97. Arrecadamos 19,3 percentuais, ou seja, atingimos a marca de 905.812.977,74. Fazemos a distribuição agora da receita e o recurso próprio nesse quadrimestre foi previsto no valor de 399 milhões. Nós arrecadamos 382 milhões, ou seja, houve uma redução do previsto de 4,2 percentuais. Os royalties também a gente previa arrecadar 219 milhões, arrecadamos 152 milhões. Ou seja, uma redução do previsto de 30 pontos percentuais. E os recursos vinculados, que foi uma surpreendente alavancagem aí, que nós previmos 18,5 percentuais e atingimos 371, ou seja, um aumento de 163 pontos percentuais. Isso se deve ao fato que houve uma receita patrimonial dos recursos investidos pela Macaé-Prev, que foi auferida no mês de julho em torno de 170 milhões e agora no mês de agosto 49 milhões. Então, fez com que a agência atingisse esse patamar aí dessa receita aí, consequentemente refletindo no total do orçamento. A gente, no início do ano, na primeira parte do primeiro quadrimestre, era um quadrimestre temerário, em função da volatilidade da economia, e principalmente dessa pandemia que foi atingindo todos os índices do governo. E isso veio pela escala, governo federal, governo estadual, governo municipal. Mas, com esse vencimento dessas aplicações aí, do Macaé-Prev, fez com que essa receita atingisse aí um aumento de 19 pontos percentuais do previsto no período. A gente agora, comparando o mesmo período com o mesmo período do 2019, as receitas caíram, a receita própria caiu 4,2 percentuais, a receita de royalties 30,7 percentuais e a receita de vinculada aumentou os 163. Então, a gente teve esse aumento de 19,3 percentuais. Vamos às principais receitas aí. O IPTU, comparado com o exercício 2019 com 20, o IPTU teve 14 milhões em 2019 e nesse período agora 2020, 12 milhões. Houve um decréscimo de 16 pontos percentuais por força do decreto municipal 34, em que o Poder Executivo, em função da pandemia,
em função de até ver a capacidade financeira e contributiva dos contribuintes nesse período de pandemia, muita gente que ficou desempregada, as atividades laborais suspensas, atividades econômicas suspensas em determinadas áreas. Então, o Poder Executivo, sensibilizado com isso, ele suspendeu a cobrança de as taxas, multas e o IPTU. Consequentemente, você vê uma queda da arrecadação de IPTU. O imposto de renda, que é imposto de renda sobre a maioria aqui, o pesado aqui é sobre folha de pagamento, e também está computado aqui imposto de renda sobre serviços prestados de terceiros à Prefeitura, que tem um aumento de 8,5 percentuais. O ITBI, em função até dessa pandemia, as negociações comerciais, houve uma retração muito grande, os investidores se retraíram, porque não sabia como que ia se comportar essa pandemia, que teve esse início avassalador. Principalmente, então, a construção civil ela ficou um pouco temerária, houve uma demissão e os grandes empreendimentos tiveram uma certa prudência e conservadorismo de não ser tão audacioso, e fez com que essa arrecadação de TBI, nesse período, comparado ao período de 2019, caiu 21%. O ISS, comparado ao exercício 2020 com 2019, houve um aumento de 18%. Isso deve ao fato que isso aí já é um plano de estratégia da Petrobras que fazia o descomissionamento de diversas plataformas. Esse descomissionamento é prestação de serviço, consequentemente, ao aumento da arrecadação do ISS. O ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadoria, que é um imposto, é uma receita não administrada, uma receita do Estado. A gente faz o acompanhamento dela através do próprio site da Secretaria do Estado da Fazenda, e a gente vê o acréscimo ou decréscimo, e a gente vai fazendo as nossas interpelações junto ao Estado, e, consequentemente, o consumo deu uma queda aí de 21%. A gente passando agora para a receita prevista de 2020, para arrecadada no mesmo período, as principais receitas, você vê o IPTU, que a gente estava prevendo arrecadar 57 milhões, como eu falei anteriormente no slide anterior, só foi arrecadado 49,8 percentuais. A receita é prevista do ano e arrecadada no ano. O imposto de renda está 123, e aí arrecadamos no ano 74 milhões, arrecadamos 60 milhões, 60% do previsto. O ITBI arrecadamos já 67% pontos percentuais do previsto, o ISS 70% e o ICMS 59%. O quadro demonstra que, mantendo esse nível de arrecadação, a gente vai atingir aí, principalmente aí o ISS e o ITBI e 100%. A gente, fazendo um comparativo no último quadro aí, da receita prevista no ano de 2020, da arrecadada no mesmo período do ano, para conhecimento dos senhores, a gente vê a receita bruta de 1 bilhão, a gente já arrecadou 813. Então, a receita própria, a receita total, a gente arrecadou 66,6 percentuais. Tem a dedução do Fundeb, só uma receita recorrente, uma receita própria líquida de 1 bilhão. E a gente arrecadou já 764 milhões, ou seja, arrecadamos 67% do previsto. O recurso do ROID, que era previsto 722 milhões, arrecadamos 396, ou seja, 54 pontos percentuais. A gente não vai atingir os 100% do ROID. O recurso vinculado já foi explicado desde o início, que foi a alavancagem que houve com a receita patrimonial dos investimentos Macaé-Prévia, a qual é muito bem administrada e teve esse retorno fabuloso, que fez um aumento de 119%, ou seja, e a receita total líquida, gente, que era o orçamento previsto, que é de 2 bilhões 306 milhões 383 mil reais, nós já arrecadamos 1 bilhão 725 189 552,35, ou seja, já arrecadamos 73,8 percentual. Então, isso aí se deve muito ao fato aí desse aumento aí dos recursos vinculados. Então, a gente, faltando esse próximo quadrimestre, que é setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente crê que a gente vai passar
dessa meta prevista do orçamento de 2.336 bilhões de reais. Hoje, o cenário hoje para o município, a gente temos que é uma situação controlada, não é uma situação de fazer excesso de gasto, principalmente a gente tem que controlar isso para deixar um final de gestão, a gente tem que acompanhar os dispositivos legais, principalmente o artigo 42 da LRF, que a gente só pode pagar o que está empenhado e liquidado. Então, é um ano de final de gestão e a gente espera aí que a gente surpreenda com um resultado bastante positivo e a gente cumpra essa meta de arrecadação, que é uma meta. A gente estima isso daí e a gente é estimado através de estudos, através de acompanhamento da volatilidade do mercado, o ROIT, que a gente tem que acompanhar a produção, acompanhar o dólar, o câmbio. Então, a formação de uma receita não é fácil, porque depende muito do comportamento do mercado. Isso aí que eu tinha que apresentar, a Secretaria de Fazenda apresentar aos senhores, ao público, aos vereadores. Estou aqui à disposição para os esclarecimentos. Eu vou passar agora a segunda parte da apresentação, que é a apresentação da Controladoria Geral do município, que ela vai falar um pouco da execução orçamentária e do controle das contas de gestão do governo, ao qual ela faz esse acompanhamento. O Luiz Carlos agora que vai começar a fazer a sua demonstração. Obrigado a todos aí, à disposição. Bem, boa tarde a todos. Aproveitando agora a passagem aqui do Derossi, vamos explicar um pouco mais a questão do detalhamento da execução orçamentária. Ao contrário do que... Não é ao contrário, em complementação ao que o Derossi acabou de falar, os meus dados aqui eles vão refletir a um período de 12 meses, que vai de setembro de 2019 até agosto de 2020. Essa vai ser a nossa base de cálculo, que é a famosa Receita Corrente Líquida, a RCE. Aí no primeiro slide tem a introdução, a gente só faz um comparativo entre os valores dos orçamentos. A LOA desse ano prevê uma despesa total de 2.336, aproximadamente 20 milhões a mais do que o ano passado, que foi da ordem de 2.316 milhões. O total de receita já arrecadada, a Derossi acabou de passar, foi de 1.725 milhões. Destes, quase 393 milhões de reais são extra-orçamentários. Esses 2.336, o que fica à disposição do Poder Legislativo, não precisa se dizer, a grosso modo, a Prefeitura, é algo em torno de 2 bilhões de reais. Como ele bem destacou, a contribuição do regime próprio, né, da nossa autarquia, do Macaé-Prévio, foi estimada inicialmente em 2.331, mas ela alcançou já 231 milhões e ela já alcançou 380 milhões. Isso deve-se ao comportamento de duas operações de crédito deles que geraram resultado positivo. Então, isso incorpora ao balanço do município, né, porque o ente federado é o município de Macaé, mas são valores que pertencem ao Instituto de Previdência. Mas, de qualquer forma, isso compõe o orçamento, que é um só. Na questão de convênio, tinha previsão de R$ 2.204.000, já foram arrecadados pouco mais de 300 mil reais. A previsão orçamentária do Poder Legislativo, original de 81.200, já foram 79 milhões empenhados, grosso modo são as despesas estimadas, né? Já foram liquidados algo em torno de 46 milhões e pago 45 milhões. Então, como eu disse inicialmente,
a nossa base de cálculo é esse valor que está aí, a receita corrente líquida, RCL, do período de setembro de 19 a agosto de 2020. O valor é esse, 2 bilhões 340 milhões de reais. Essa base de cálculo está sendo distribuída da seguinte forma. Em 2020, já foi empenhado 2 bilhões e 59, aí já está incluída a despesa de pessoal todinha, né? As outras despesas estimadas, como precatório, contrato de luz, de lixo, e as despesas que já foram liquidadas aqui da ordem de 1 bilhão 289, que já foi efetivamente pago 1 bilhão 278. Estes valores já estão restritos a 2020 e até o fechamento aqui, que é, no caso, 31 de agosto de 2020. Próximo slide, a gente trata abordando a questão da despesa de pessoal. A LRF fixa um limite máximo de 54% e um limite prudencial de 51,3%. Aqui tem uma evolução por quadrimestre e é importante destacar o seguinte: a despesa efetiva de pessoal, vocês podem perceber que ela oscila muito pouco e não há evolução. Em contrapartida, o percentual do índice ele oscila muito. Vocês vão ver que no terceiro quadrimestre de 16, o índice era de 57%, 57,54%. Já no terceiro quadrimestre de 2017, 56,67%. Aí no terceiro quadrimestre de 2018, ele já cai para 43,78%. E assim ele vai oscilando sempre abaixo do limite prudencial. Neste quadrimestre, no segundo quadrimestre de 2020, a gente fechou em 48,64%. Por que eu estou destacando isso? Quando a gente percebe que o valor da despesa é quase que fixo, ele era, no terceiro quadrimestre de 16, 1 bilhão e 89, no terceiro quadrimestre de 17, 1 bilhão e 24, no terceiro quadrimestre de 18, 1 bilhão e 5, e agora, por exemplo, ele fechou em 1 bilhão e 138. Por que o índice oscila tanto? É justamente a nossa base de cálculo que tem oscilado. É a receita corrente líquida que está oscilando. Então, acontece em muitos casos, a despesa nossa de pessoal ela cai, só que ela não cai proporcionalmente ao percentual que cai a receita corrente líquida. Então, acaba que o percentual aumenta. Enfim, isso é importante destacar porque dá a impressão, dá uma falsa sensação como se tivesse tido aumento da despesa de pessoal, e muito pelo contrário. Desde 2013, a gente vem controlando muito essa questão da despesa pessoal. Já tiveram reformas administrativas, já foram vários cargos, já foram extintos, cargos inclusive em comissão. Então, essa despesa ela tem sido sempre muito objeto de análise nossa, e a título de exemplo aqui, no primeiro quadrimestre de 2020, o índice era de 52,31, já menor do que o terceiro quadrimestre de 2019, que era de 53,05. Hoje o índice está em 48,64, quase 5%, quase 4% abaixo do limite prudencial. A receita corrente líquida, que é a nossa base de cálculo, vê que ela subiu bem, 2 bilhões e 340 milhões, à frente ao primeiro bimestre, 2 bilhões e 188. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o resultado daquela operação de crédito do Macaé-Prévio. Como eu disse, esses valores eles incorporam o patrimônio do município, que é o ente, e ele resulta aqui. Então, na verdade, isso não é superávit de arrecadação nenhuma. Superávit até não é nem o termo certo, mas correto, né? Porque superávit é o saldo financeiro de um exercício para o outro. Mas querendo deixar bem claro que isso não é reflexo de arrecadação superior, não. Isso, na verdade, é o resultado de operações de crédito bem-sucedidas, realizadas pelo Instituto de Previdência, nosso, que aplica corretamente o recurso e está se beneficiando agora do fruto dessa aplicação. Então, esse dinheiro incorpora o patrimônio do município, mas ele pertence ao Instituto de Previdência, mas gera reflexo aqui. E a prova disso está aqui. A despesa de pessoal, que era de 1,144, ela caiu agora para 1,138. Ou seja, teve uma redução de pouco mais de 6 milhões de reais, só que o índice caiu quase 5%. Deste valor total aí de 1 bilhão e 138, aproximadamente 853 milhões é só com despesa de pessoal da saúde e da educação. Veja que é um investimento muito grande
que o Poder Executivo faz. É quase 75% da despesa de pessoal é com investimento em pessoal da saúde e da educação. Então, aqui o dado mais exato, né, o aumento foi de 201 milhões de reais da receita corrente líquida em comparação ao terceiro quadrimestre de 2019. No próximo slide, eu trago a dissecação desse universo de servidores. Nós temos algo em torno de 16 mil servidores. Desses 16 mil servidores, 13.367 são servidores efetivos. Isso é dado da folha de agosto de 2020. Nós temos aqui 514 extra-quadro, que são os comissionados sem vínculo nenhum. Temos algo em torno de 1.793 contratados. E dos programas, né, Guarda Sênior, Guarda Mirim, Nova Vida, 672 servidores. Né? No próximo slide, a gente vai trazer a apresentação do índice dos investimentos da educação. Conforme está demonstrado, o índice sempre permaneceu acima do mínimo que a legislação exige, que é de 25% da receita corrente líquida. Aqui, para destacar, em 2019, nós conseguimos investir 385 milhões de reais, o que equivale a 31,48% da despesa. Uma observação, primeiro, duas situações que precisam ser destacadas. A primeira é que, a questão da pandemia, as aulas foram suspensas desde março. Então, nós estamos falando aqui que não houve investimento nem em merenda, nem em transporte escolar. Então, são duas despesas grandes que ajudavam, né, contribuíram nessa questão do investimento aqui. Em paralelo a isso, a folha permaneceu intacta. Então, por isso que deu essa oscilada um pouco para menos. De qualquer forma, como o exercício também não acabou, a realização da despesa de cima está um pouco acima, né? O percentual está um pouco acima, mas provavelmente com a liquidação das folhas, ela vai alcançar o índice e vai ficar acima do mínimo legal, que é de 25%. Em termos nominais aqui, o que eu estou explicando é o seguinte, já foram empenhados 525 milhões de reais, nós estamos falando de mais de meio bilhão de reais em investimento na educação, e o que já foi liquidado, porque o que entra para esse cálculo é só o que efetivamente é pago. Então, foi da ordem de 342 milhões de reais. E aqui embaixo a gente traz a dissecação, né? Pouco mais de 3 milhões de reais de merenda, é só aquela 2 semanas de fevereiro, 2 semanas de março. Transporte escolar também na mesma questão, 4 milhões de reais. E aí o investimento pesado que foi na despesa de pessoal, 263 milhões de reais. Neste ano, nós tivemos 7.365 novos alunos e hoje o município conta com algo em torno de 41 mil alunos matriculados na rede. Agora eu passo para falar sobre a questão dos investimentos na saúde. Esses são bem expressivos. É destacar que o mínimo que a Constituição fala é de 15%. Na verdade, a gente sempre conseguiu fazer investimento praticamente desde 2014 acima do dobro, né? Sempre acima dos 30%. E este ano, 2020, já está em 38,55%. Isso fazendo menção a essa receita corrente líquida de setembro de 2019 a agosto, e um valor que já foi efetivamente pago da ordem de quase 300 milhões de reais. A lei orgânica nossa, ela prevê um índice um pouco mais restrito, né? A incidência da despesa, ela incide numa base de cálculo menor que a receita corrente líquida, mas mesmo assim nós estamos mais do que o dobro, né? 35,12%. No próximo slide eu venho detalhando por UG, unidade gestora. No fundo, por força de lei, né, a lei complementar, se eu não me engano, é 171 de 98, ou de 2008, agora me falhou a memória, ela determina que todos os recursos da saúde fiquem dentro dos fundos, no caso do município, dos fundos municipais. Então, a grande unidade gestora é o Fundo Municipal de Saúde. Ele já teve execução orçamentária superior a 605 milhões de reais, e desses 605 já foram liquidados aproximadamente 380 milhões de reais. Na Secretaria Municipal de Saúde teve quase 27 milhões de execução, isso aí praticamente é folha de pagamento.
tendo já liquidado quase 16 milhões. Na adjunta de atenção básica, 257 milhões, já tendo liquidado 166, e na adjunta de alta e média complexidade, 321 milhões, tendo liquidado aproximadamente 198 milhões de reais. Com despesa de pessoal, foi aproximadamente 447 milhões de reais empenhado e já foram liquidados 300 milhões de reais. Dá uma média aí de 37 milhões de reais por mês, essa despesa de pessoal, o que equivale hoje a 79% do valor que foi liquidado com o investimento que a gente fez na saúde. Lembrando que houve uma necessidade de intensificar alguns tipos de despesa por conta da pandemia que assolou o mundo como um todo. Apesar, não foi um investimento abusivo, né, mas houve sim a necessidade de fazer um emprego de investimentos que não estava originalmente previsto, mas nós conseguimos fazer uma gestão bem eficiente desses recursos, não houve nenhum aumento, né, considerável, mas houve o investimento necessário e eu acho que o grande fruto que a gente pode colher, né, se me permito usar essa expressão, é o indicador nosso que está abaixo, né? Nós fomos o primeiro município a ser enquadrado na zona verde, né? E assim estamos mantendo, né? O que demonstra que foi uma construção sustentável, medidas foram tomadas e o tempo comprovou que essas medidas estavam corretas. Então, conseguimos enfrentar essa situação e sem gerar nenhum tipo de caos. No final, eu sempre trago aqui essa parte que são os pontos de atenção. O primeiro, e é muito importante a gente sempre destacar, é a manutenção desse acompanhamento da despesa de pessoal, é muito importante. A gente está acompanhando aí, a gente vê entes federados vizinhos, posso citar, infelizmente, Campos, né, tá situação que não paga salário de servidor, tem grupos de servidores que estão há meses sem receber salário. O Instituto de Previdência, ao contrário do nosso, que tem um comportamento de positivo, né, que acaba de ter um resultado positivo de aplicações financeiras e consegue fazer a adimplência dos vencimentos, né? No caso não é vencimento, é benefício das pensões. Campos, o Instituto de Previdência lá não consegue fazer esse pagamento, então a gente olha, Macaé, a gente hoje, dia 29, a folha de pagamento foi adimplida ainda de manhã, né? Então o dinheiro amanheceu na conta dos servidores, isso é uma situação mais do que normal aqui no município, né? Os servidores vêm recebendo sempre dentro do mês, né? De forma relativamente antecipada. Foi possível fazer o adimplemento da parcela dos 50% do 13º ainda no meio do ano, como de praxe. Então, isso demonstra as boas práticas que a gente vem adotando, não é fazendo nenhum tipo de loucura, mas sabendo fazer a aplicação dos recursos e assim, a parceria sempre importante dos órgãos internos vem garantindo essa boa gestão. Mas é importante essa manutenção do acompanhamento da despesa de pessoal. Como eu demonstrei no início, muitas das vezes o nosso índice acaba subindo, não por causa do aumento da despesa, mas ele acaba subindo ou abaixando por conta da queda da nossa arrecadação, principalmente quando incide da base de cálculo. É importante destacar isso porque daqui a 3 quadrimestres, este quadrimestre vai sair do cálculo. Então, quando nós estivermos, o município for enfrentar essa situação, né, quando for publicado os relatórios do segundo quadrimestre de 2021, esse resultado positivo do Macaé-Prev, ele vai ser excluído da receita corrente líquida. E aí que vem a oscilação do índice da despesa do pessoal. Talvez a arrecadação do município, no momento, não vai ser comportável, ela não vai ser equilibrada, porque nós estamos falando de quase 200 milhões de reais que vão deixar de ser considerados nessa despesa. Hoje, na parte da manhã, teve a apresentação, teve a audiência pública para apresentar e discutir o projeto de lei da lei de orçamento anual
o valor da última é em valor de 2020, então, e é por um motivo muito simples, né? O que dá o norte de qualquer lei orçamentária é a arrecadação. E como a estimativa da arrecadação feita para a Fazenda já foi a menor, a gente já tem que fazer a fixação da despesa a menor. Então, a projeção para o ano que vem, ela é de uma arrecadação menor, ter uma receita corrente líquida menor, então a tendência é esse índice subir. Então, é importante observar isso, né, na próxima gestão. E o item 2 aqui, na verdade, são os decretos que o governo editou desde 2013, né, fazendo esse acompanhamento. É importante destacar esse decreto que criou essa comissão, né, Comissão Especial de Programação Financeira, COFIN. O município de Macaé, como muitos outros no Brasil, ele tem não uma dependência, não gosto muito desse termo, mas a gente tem uma parcela grande da nossa arrecadação fruto dos royalties, e royalties é uma receita que a gente não tem o menor controle, né? Porque, na verdade, ninguém tem, porque a arrecadação do royalties ela é decorrente de 3 pilares que ninguém controla, que é cotação de dólar, cotação do barril, que é em dólar, e produção. Então, ela tem uma sazonalidade muito grande, ela tem uma volatilidade muito grande, e é importante a gente fazer... A votação dia 3. E ainda vai ter, nós está lembrando aqui, do ano ainda vai entrar na pauta lá do Supremo a votação da redistribuição dos royalties. Então, a tendência é esse recurso que já vinha numa hipérbole, ele até continuar caindo e, de certa forma, caindo até mais. Então, é importante a gente fazer esse acompanhamento. É importante também a gente contar com o governo federal mantendo, através da Petrobras, os investimentos na bacia de campos, tanto nos campos maduros quanto no campo do pré-sal, porque isso é que vai manter esse fluxo de recursos para a gente ir trabalhando no futuro. E os demais decretos foram decretos de gestão que foram feitos, né, contingenciamento de fontes, redução de valores de contrato. Esse ano a gente já fez o contingenciamento para atender a folha, né? 100% da arrecadação de recursos próprios já ficou restrita à folha, e já tivemos um decreto de redução de despesa, né? O artigo 8º da LRF, ele determina esse acompanhamento e faz por um motivo muito simples, né? Como a nossa arrecadação é sempre estimada, né? Num ano, os técnicos da Fazenda fazem a estimativa da arrecadação do ano subsequente, dados bem fidedignos que eles usam, mas são estimativas. Ninguém poderia prever, ano passado, que o mundo ia passar pela pandemia que passou. Então, o legislador, de forma muito inteligente, pensou nessa necessidade de estimar, de que a receita é uma estimativa, e criou ferramentas de controle. E uma das ferramentas é o acompanhamento das metas, o que a gente vem fazendo e já resultou numa redução do orçamento nosso desse ano. Foram quase 91 milhões de contingenciamento na fonte 100, é uma fonte muito importante, que é a única fonte que a gente pode usar para pagamento de folha, e de quase 200 milhões nos royalties. Então, isso é uma compra que faz para cumprir o planejamento que a LRF determina, né, também nos seus artigos 15 e 16, e mais ainda, né, prevê também a questão o acompanhamento, né, do artigo 42 da LRF, para não ser criada nenhuma despesa aí que não pode ser integralmente cumprida. É o que eu tinha para apresentar e colocar aí à disposição para algum questionamento. Cláudio. Oi, secretário. Oi, secretário. Oi. Cláudio. Sim. Então, assim a gente termina essa apresentação. Estamos aqui à disposição para alguma pergunta, alguma coisa dos vereadores, ou quiser encerrar a apresentação.
Então, tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem ninguém na sala, não? Só tem você na sala? Não, acho que o vereador Paulo Antunes também estava. Então é isso que a gente tinha que apresentar aos senhores vereadores aí, Cláudio também, o colega Cláudio, e damos encerrada essa apresentação do segundo quadrimestre. Tá ok. Tá ok? Muito obrigado a todos aí. Luiz, quer falar alguma coisa? Eu agradeço muito aí, que tenha sucesso, se Deus quiser, que venha uma eleição tranquila, que a próxima gestão tenha o excelente relacionamento com a Câmara, que assim nós mantivemos até hoje. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado aos vereadores, e doutor Eduardo como presidente também. Eu agradeço em nome de todos. Muito obrigado, e o Luiz vai falar agora. Bem, eu também só queria agradecer, já que essa provavelmente é a nossa última audiência pública desse ano, né, de apresentação de quadrimestre. A próxima já vai ser em fevereiro e vai ficar a cargo aí da próxima gestão. Então, eu queria agradecer muito o carinho, a atenção que sempre a gente recebeu de vocês aí da Câmara, do presidente Eduardo, de todos os vereadores. Durante muito tempo a gente sempre frequentou aí, sempre fomos muito bem recebidos, acolhidos, por toda a atenção. E agora, essa segunda vez, essa audiência aí pela internet, mas também da mesma forma, com carinho, com atenção, com paciência aí com vocês, com a gente aqui. E, enfim, e dizer que a controladoria está aberta aqui, caso alguém precise de algum tipo de esclarecimento, estamos aqui trabalhando todos os dias. E, enfim, no mais, é só agradecer mesmo. Muito obrigado, uma boa tarde a